A todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero deixar uma palavra que se encontra em Lucas, no capítulo 17, no versículo 32, que diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder, salva-la. Glória a Deus, né? Irmãos, essa palavra ela vem falar sobre, né, a vinda súbita do reino de Deus, né? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Senhor ele nos alerta que nós não sejamos como que a mulher de Ló. A mulher de Ló, né, era para ter saído da cidade, não era para ela ter olhado para trás, né? Ela pereceu porque os olhos daquela mulher estavam ali, né, naquela cidade, nas coisas ali. E da mesma forma, o Espírito Santo ele nos alerta, né? Ele deixa exemplo na palavra para que nós, irmãos, não venhamos estar apegados com as coisas deste mundo. Que nós não venhamos estar apegados nas riquezas, nas belezas desta terra, que são o quê? Passageiras. Nós estamos vendo aí, irmãos, a palavra do Senhor tem se cumprido. Quantos lugares, né, que já foram atingidos pelo tsunami, e isso é cumprimento da Bíblia Sagrada, né? Cumprimento dos fins dos tempos. E o que o Senhor quer de nós? Não que nós fique preocupado, né? Não que nós fique ansioso, com medo pelas coisas que sobrevirão, porque sobrevirão coisas piores ainda na face dessa terra, porque a palavra do Senhor diz que os homens eles vão desmaiar de medo pelas coisas que sobrevirão. E tudo isso para cumprir a Sagrada Escritura. E o Senhor ele quer que nós nos alertemos, que nós busquemos a presença de Deus, que nós venhamos buscar o reino dos céus, a sua justiça, que nós venhamos procurar, irmãos, andar em espírito, em verdade, não na vontade da carne, que nós tomemos muito cuidado para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Porque louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Está acontecendo, irmãos. É tempo de nós despertarmos e ver a palavra está se cumprindo. É tempo de nós buscarmos mais, orar mais, jejuar mais, consagrar mais a nossa vida, cultuar mais a Deus, trabalhar, fazer aquilo que o Senhor nos deu para fazer, porque o Senhor nos deu, né, é algo para nós fazer, uma obra em nossas mãos. O Senhor colocou uma obra em nossas mãos e nós devemos estar o quê? Vigilante e trabalhando para o Senhor, fazendo conforme a vontade do Senhor, para que quando o Senhor vier, nós estejamos como Ele quer. Então, irmãos, tome muito cuidado, vamos tomar cuidado para que nós não perca a nossa salvação. Não fique, irmãos, preocupado com o dinheiro, não fique ansioso com as coisas dessa terra, porque o nosso tesouro, irmãos, não está aqui. O nosso tesouro está no céu. Então, vigie. Não fique ansioso pelas coisas aqui, porque o inimigo ele vai usar, irmãos, dessa estratégia. Pessoas que estiverem muito preocupadas com o dinheiro, o que elas vão fazer? Elas vão acabar querendo salvar a vida dela e vai acabar perdendo. Ela vai querer as coisas daqui, ela vai querer as coisas deste mundo e ela vai perder a sua salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro aqui, perder sua alma, perder sua salvação? Então, irmãos, vamos vigiar, vamos entrar na presença de Deus, vamos orar para que Deus desperte as pessoas, para que Deus venha abrir os olhos espirituais das pessoas, para que eles venham ver que Jesus ele está próximo, que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos estar preparados. A Bíblia fala sobre grandes aflições que virão sobre esta terra. A Bíblia ela fala sobre a perseguição que vai ter contra os cristãos. Muitos dos nossos, muitos irmãos e irmãs vão morrer por causa do evangelho. É bíblico, irmãos, está escrito na palavra do Senhor. Muitos serão mortos por causa da palavra e nós precisamos estar buscando para que nós não venhamos negar a Cristo, nós não venhamos amar mais a vida terrena do que o Senhor, porque se nós preferir a vida, nós vamos perder a salvação. Mas se nós morrer por amor a Cristo, morrer sendo fiel ao Senhor, nós seremos salvos. Aqui a palavra do Senhor, ela fala, glória a Deus, que está escrito em Lucas, no capítulo
12, no versículo 31 diz: buscai antes o reino antes do reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendeis o que tens, dais esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acabam, onde não chega o ladrão e atrás não rói, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Glória a Deus. Então nós vamos estar buscando o reino de Deus, nós vamos buscar, irmãos, estarmos vivendo em espírito e em verdade, buscar mudança cada dia mais no nosso caráter, nos enquadrar cada dia mais na palavra e nos preparar, porque o nosso tesouro ele não está aqui, irmãos. O nosso tesouro está na glória. Isso aqui tudo é passageiro. A Bíblia fala que o mundo ele jaz no maligno. Então, o nosso lugar, a nossa terra, ela não é aqui. Então não tenha medo, amém? Não tenha medo pelas coisas que sobrevirão nessa terra. Não tenha medo quando você ouvir de guerras, quando você ouvir de tsunami, maremotos, terremotos, quando você vê as destruições acontecendo, vendo o sofrimento, a fome, a peste, tudo isso acontecendo. Não tenha medo, em nome de Jesus, mas tenha perseverança de viver a fé. Cuide da sua salvação, tenha medo do pecado, tenha medo de fazer coisas que desagradam a Deus, porque aqueles que desagradar ao Senhor sofrerão a ira, sofrerão a condenação eterna. E o Senhor não nos chamou para a ira, o Senhor não nos chamou para sermos condenados com o mundo, com o diabo, mas o Senhor nos chamou para a salvação. Você que ainda não aceitou Jesus, aproveita a oportunidade, a porta está aberta, Jesus ele é a porta, mas essa porta ela breve vai se fechar. E depois não haverá mais oportunidade, porque o Senhor diz na palavra que depois da morte segue-se o juízo. Aproveite enquanto você tem vida. Você não sabe que hora que o Senhor vai pedir o fôlego de vida. Você não sabe que hora pode acontecer algo e você, nem, e o Senhor tirar a sua vida. Você morrer, então se prepare, esteja em Cristo, conserte o que você tiver de consertar, perdoe, peça perdão, viva segundo a palavra, para que quando o Senhor tirar o seu fôlego de vida, você não venha perecer, mas que você esteja aguardando para que o Senhor venha te levar para a glória, para que você possa viver no novo céu e na nova terra que o Senhor já tem preparado, que falta apenas consumação daqui de tudo aqui, para que os novos céus e as novas terras ela venha e nós possamos estar com Cristo na glória. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, aproveita a oportunidade que Jesus ele está te chamando. O Senhor está te dando a oportunidade, mas a oportunidade ela pode se acabar. Aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando. Volte para os caminhos do Senhor, volte para a presença de Deus, volte a cultuar, volte a viver na palavra, abandone a vida de pecado, abandone o erro, aceita Jesus, aceita de novo viver conforme a palavra, porque aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não herdará o reino dos céus. Jesus, ele é o único caminho, ele é o único que pode trazer salvação para nossa alma. Então, irmãos e irmãs, vamos ficar firme em Cristo, vamos perseverar, vamos ser fiel até a morte, amém? Vamos perseverar na presença do Senhor, porque está se cumprindo e não vai melhorar, não vai ser diferente, as coisas vão se cumprir. Não é culpa da natureza, não é culpa do homem, não é culpa disso, é o cumprimento da palavra. Não questione, mas eram pessoas inocentes que morreram, mas é isso, mas aquilo, é culpa disso, não, irmãos, é cumprimento da palavra do Senhor, está escrito na palavra de Deus, vai se cumprir, está se cumprindo, mais sofrimento está por vir, mais e mais a cada dia mais. Nós devemos preocupar com a salvação, pregar Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então vamos nos preparar, porque o Senhor está voltando, e com a volta de Jesus não vem apenas só a volta de Jesus gloriosa, mas vem também muito sofrimento antes da volta dele, vem o cumprimento da palavra. Então se prepare na oração, no jejum, busque meditar a palavra para você conhecer, para você não ser enganado, porque muitos vão se levantar sendo falsos cristos, falsos profetas, para enganar. Então fique na palavra, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.